Olá, meus queridos alunos e alunas da EJA, uma boa noite. Bem, hoje nós vamos entrar num assunto novo, né, que são as funções da linguagem. Então, aqui nós vamos tentar entender as funções da linguagem no texto, né? Então, a gente vai olhar cada exemplo com atenção, vou explicar quadro por quadro para você, quando estiver assistindo em casa, você pode pausar, prestar atenção, e aí na próxima aula a gente tira as dúvidas, tá? Então hoje mesmo, tá ok? Então vamos lá. Bem, antes de entrarmos em funções da linguagem, vamos entender o seguinte, que quando eu falo, nesse momento, eu estou produzindo linguagem. E eu também estou participando de um ato de comunicação. Se você daí do outro lado me entende, a nossa comunicação foi realizada. Houve uma comunicação entre eu e você, entre eu, emissor, remetente, e você, receptor, né? Então, para que essa linguagem aconteça, com esse ato de comunicação, tem que ter 6 elementos básicos da comunicação, que são emissor, que é eu, receptor, que é você, canal, que é o que eu estou utilizando para levar até vocês essa comunicação, no caso aqui, né, internet, computador, né, a mensagem, que é a aula que eu estou produzindo para vocês, o código é a língua portuguesa que eu estou utilizando para levar até vocês, e o contexto. O que é o contexto? É o nosso ambiente, onde nós estamos. No nosso momento, nosso contexto é uma sala de aula. Né? Aqui nesse momento eu sou professora, estou produzindo aula, e vocês aí, quando estiverem assistindo esse vídeo, estão no contexto de uma sala de aula com um aluno, recebendo essa comunicação, essa aula. Tá ok? Deu para entender mais ou menos, gente? Então vamos lá. Então, como eu já expliquei aqui, né? Emissor ou remetente é o que emite, é o que codifica a mensagem, ou seja, produz uma informação, produz a comunicação, né? Receptor ou destinatário é o que recebe, no caso aí vocês. Ele recebe, decodifica a mensagem, ou seja, o que é decodificar? Ele consegue entender a mensagem, ele lê essa mensagem. Mensagem é o conteúdo transmitido pelo emissor, no caso aqui, essa aula, né, que eu estou dando funções da linguagem. Código, conjunto de signos usado na transmissão e recepção da mensagem. Então, código, gente, é o meio que eu utilizo para mim produzir uma mensagem para vocês. No caso aqui, eu estou usando como código a língua portuguesa, né? Se eu estiver também utilizando gestos com a minha mão, nesse momento aqui, por exemplo, assim, eu estou usando também um signo, né? Que no caso aqui é uma linguagem não verbal, de sinais, né? Referente é o assunto, a citação que envolve emissor e receptor e o contexto linguístico. No caso aqui é a aula em si, né? Canal, meio físico pelo qual circula a mensagem e a conexão psicológica. Ou seja, eu estou usando aqui, nesse momento, esse celular, né, para me chegar até vocês, que vai até chegar a vocês através, né, das ondas da internet, e aí vocês recebem. Agora vamos lá observar. As atitudes e reações dos comunicantes são também, né, referentes e recebem influência sobre a comunicação. No caso aqui, gente, são os gestos, as expressões, né? Por exemplo, se você observar uma pessoa triste, né, o semblante dela triste, o que você vai entender? Que ali há uma mensagem, né? Ela está usando que é um código psicológico, né? O comportamento dela, a fisionomia dela, né? Continuando, gente. Então, vamos lá.
As funções da linguagem são 6, gente. Então, dentro de toda a comunicação que existe, eu vou ter 6 tipos de linguagem, com suas funções bem distintas. Vamos lá. Primeira função, função emotiva, né? Qual é o elemento de destaque nessa função? O emissor, né? Função conativa. Qual é o elemento de destaque? O receptor. Função referencial. Qual é o elemento de destaque? O próprio referente. Metalinguística. Código, a língua, né? As línguas que eu vou usar, os sinais. Fática. Elemento de destaque é o canal. E a função poética, o referente dele, o destaque dessa função, dessa linguagem, desse ato de comunicação, é a própria mensagem. Então, isso aqui é só uma classificação, mas a gente vai estudar de um por um para entender melhor, tá bom? Então, vamos lá. Agora a gente vai tentar entender melhor cada funçãozinha dessa, tá? Função emotiva ou expressiva, né? Aí eu coloquei aqui, tem como exemplo aqui esse post aqui, né, na internet, que sai muito, né? Em Twitter, sei lá, essas coisas da vida, né? Aí tem mesmo assim, olha, Monique Evans, há 3 horas. Hoje hackearam meu code. A que ponto as pessoas chegam para saber se você namora, come, dorme, é feliz? Estou cada vez mais triste com o ser humano. Chocante. Então, essa mensagem aqui, né, da Monique Evans, nesse momento, ela está expressando um sentimento dela, né? Dela como emissor. Então, por isso que ela é uma função emotiva, né? A ênfase aqui está no emissor, ele está se expressando os seus sentimentos. Então, vamos aqui entender aqui do lado do conceito. ênfase da emotiva, o emissor, né? Reflete o estado de ânimo do emissor, os seus sentimentos e emoções. Um dos indicadores da função emotiva no texto é a presença de interjeições, de alguns sinais de pontuação, como a reticência e o ponto de exclamação. Olha o exemplo aqui. Ah, que coisa boa, que nós temos, né, sinal de exclamação, que quer dizer emoção, né? Ah, que coisa boa. Aí nós temos outro exemplo aqui. Tem um pouco de medo, reticência, indicando assim que eu estou pensativa, que eu estou, né, refletindo sobre esse meu estado, né? Nós te amamos. Olha aqui também, né? Outra frase indicando a emoção do emissor, né? Então, aqui nós temos uma explicação da primeira função da linguagem, que é a função emotiva ou expressiva, né? Continuando. Função apelativa ou conativa, né? Na realidade, a função é conativa, que também pode ser apelativa. Ela está dizendo toda. É aquela função que apela, né? Você usa a linguagem para apelar, né? Vamos lá, que nós temos aqui como exemplo, né? Aqui é um comercial de carro, né? Uma concessionária vendendo carro, ela coloca um monte de coisas que ela oferece. Aqui nesse momento, nesse ato dessa comunicação, existe um propósito, né? Qual é o propósito aqui? Convencer alguém. Puxa, mas quem ele está querendo convencer? O outro lá do outro lado. Quem é nesse caso? O receptor. No caso aqui, o consumidor, né? Então, vamos lá. Qual é a ênfase da função conativa? A ênfase é no receptor, né? Seu objetivo é influenciar o receptor ou o destinatário, com a intenção de convencê-lo de algo ou dar-lhe ordens. Como o emissor se dirige ao receptor, é comum o uso de tu e você, ou o nome da pessoa, além dos vocativos e imperativo.
É a linguagem usada nos discursos, sermões e propaganda, que se dirigem diretamente ao consumidor. Então, gente, se você vai numa igreja, né, e você ouve um sermão de um padre, de um pastor, naquele momento ali, a função que ele está usando de linguagem é a função conativa, né? Ele quer convencer quem? Ali, a pessoa que está ali, naquele momento, ouvindo o sermão, né? A mesma coisa, a propaganda, ela está querendo convencer quem? A propaganda, um receptor, né? O consumidor para comprar aquele produto. É interessante, se você for lá no centro, você vê aquele shopping bate-palma ali. As pessoas, elas nem falam, elas bate palma. Para quê? A primeira coisa que ela faz ali é chamar a tua atenção com a palma, né? Aí depois vai te convencer. Entra aqui, vem aqui. Naquele momento ali, ela está usando totalmente a função conativa da linguagem, né? Olha que exemplos aqui. Assim também quando você dá ordem em casa, quando você dá ordem para o seu filho, né? Ou você pede alguma coisa para alguém, naquele momento ali você tem a função de apelar conativo. Você está tentando convencer alguém a te atender, né? Então, por exemplo, aqui esse exemplo aqui dessas 3 frases. Você já tomou banho? Né? Ali naquele momento, você está fazendo uma pergunta para o teu filho, mas ao mesmo tempo você está dando uma ordem. Olha, tu tinha que ter tomado banho, né? Mãe, vem cá. Olha, o filho chamando a mãe, né? Tá pegando, ele tá pedindo, tá convencendo a mãe dele a fazer uma coisa para ele, né? Mãe, vem cá. Outra frase, não perca esta promoção. Esses são os comerciais, né? Então, essa função aqui ela é muito usada no nosso dia a dia, diariamente, nas ruas de Manaus, né? Se for em qualquer rua, você vai ver essa função. Dentro de casa também, né? Quando você está dando ordem para alguém, ou quando você está fazendo pedido, quando você está numa igreja. Na política, né? Quando os políticos estão fazendo aqueles discursos, né? Nos palanques, eles estão fazendo a função da linguagem mais utilizada naquele momento é a conativa, ou seja, apelativa. Ele está tentando te convencer a votar nele, não é isso? Então, continuando, gente. Outra função aqui, olha, é a função fática, né? A função fática ou a função de contato, né? Aqui, qual é a ênfase nessa função? É o canal. Não é isso? É o canal. Então, vamos lá ver aqui o conceito. Tem por finalidade estabelecer, prolongar ou interromper a comunicação. É aplicado em situações em que o mais importante não é o que se fala, nem o que se fala, mas sim o contato entre o emissor e o receptor. Fática quer dizer relativa ao fato, ao que está ocorrendo. Aparece geralmente nas fórmulas de cumprimento, como vai, tudo certo, ou em expressões que confirmam que alguém está ouvindo ou está sendo ouvido. Sim, claro, sem dúvida, entende? Não é mesmo? É a linguagem das falas telefônicas, saudações e similares. Oi, alô, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Então, naquele momento, a minha principal função ali naquele momento da linguagem é tentar saber que o canal está funcionando, né? A primeira coisa quando você encontra alguém, a primeira coisa que você quer chamar para ele, você chama, oi, ei. Naquele momento ali, você está tentando o quê? Fazer o canal funcionar, né? Ele te ouvir, fazendo ele te ouvir, ver se ele está te ouvindo. Oi, tudo bem, gente? Vocês estão entendendo? Né? Quando o professor diz, olha, vocês estão entendendo? Naquele momento ali, o professor está tentando o quê? Fazer que se esse canal está sendo claro, né? Olha, você está entendendo a aula? Oi, tudo bem? Tem alguma dúvida, né? Continuando, gente. Função referencial, gente, ou denotativa. Toda vez que quando você ouvir essa palavra, né, denotativa, quer dizer objetiva, direta, né? Então, função referencial ou denotativa. Qual é a ênfase? O contexto, o referente, ou seja, aquilo que está acontecendo ao meu redor.
a notícia que está acontecendo, o fato que está acontecendo, né? Vamos lá. Transmite uma informação objetiva sobre a realidade. Dá prioridade aos dados concretos, fatos e circunstâncias. É a linguagem característica das notícias de jornal, do discurso científico e de qualquer exposição de conceitos. Coloque em evidência o referente, ou seja, o assunto ao qual a mensagem se refere. Então, gente, quando você estiver assistindo um jornal ou lendo um jornal, naquele momento ali que você está lendo uma notícia, a função da linguagem presente ali é referencial, né? É aquela linguagem direta, é aquela linguagem que não pode ter mentira, que tem que estar falando, digamos, informando fatos objetivos da realidade, né? Então, ali naquele momento, a função é referencial, denotativa, né? Quando você vai quando você quer fazer um bolo, alguma coisa, você vai lá no caderno de receita. As coisas têm que estar bem explicadinhas para te fazer aquilo que você quer fazer lá, né? Aquela receita. Então, a linguagem tem que ser bem objetiva, né? Nada de enrolação, nada de colocar palavras que você tem que interpretar, não, né, gente? Né? Olha, por exemplo, vamos ver aqui, olha, numa cesta de vímenes, temos um cacho de uva, uma maçã, e aí ele vai descrevendo o que tem dentro dessa cesta, né? As frutas que tem aqui. Ou seja, ele vai dizer tudo que tem aqui de forma clara e objetiva. Então, nesse momento, que ele está usando a função referencial, né? Não é isso? Quando você vai chamar a atenção de alguém, você tem que ser claro. Nada de ficar enrolando, nada de ficar colocando palavras de sentido duplo, né? Não, você tem que ser logo real, objetivo. Vá usando a função referencial. Seja claro no que você quer passar, certo? Então, vamos ver mais uma função aqui, né, gente? Olha a função metalinguística, né? Observem aqui esse exemplo aqui que eu coloquei aqui do lado, olha. Tem um símbolo, né? Tipo um alvo, né? E uma caneta apontando para esse alvo. E aqui do lado eu vou explicando assim, olha, o que é um alvo, né? E ele vem numa linguagem lá do dicionário, olha, ponto que se procura atingir com a arma, mira. Fim, a cor branca. Não é interessante aqui, né? Então, você está vendo assim uma explicação que eu estou usando, né? Um dicionário para explicar o que é alvo. Então, vamos lá, o que é função metalinguística? Olha, ocorre quando o destaque é dado ao código. Então, nesse momento aqui, eu estou usando a língua portuguesa para te explicar o que é alvo, né? Numa situação em que o linguista, estudioso da língua, né, define a língua, observa-se que para conceituar um termo do código, ele usou o próprio código, ou seja, a língua, usando a própria língua. Também ocorre metalinguagem quando o poeta, num texto qualquer, reflete sobre a criação poética, o que é o criar poético, né? Também ali é uma metalinguagem, ele está usando a própria poesia para explicar o que é poesia, né? Quando um cineasta cria um filme tematizando o próprio cinema, né? Quando um programa de televisão enfoca o papel da televisão num grupo social, ou seja, televisão falando da própria televisão, aquilo ali é metalinguagem, né? Quando um desenhista de quadrinhos elabora quadrinhos sobre o próprio meio de comunicação, etc., por exemplo, quando aparece ele, ou como é que se faz o desenho, né? Aí, usando um desenho para explicar como se faz o desenho, metalinguagem, né? Em todas as situações citadas, percebe o uso do código, né? O exemplo mais definitivo desse tipo de função são as aulas gramaticais. Por exemplo, quando eu estou dando uma aula de língua portuguesa, eu estou usando a própria língua portuguesa para explicar para vocês, né? Isso é metalinguagem.
por exemplo, os livros de gramática, os livros, né, os dicionários da língua portuguesa. Então, isso é metalinguagem. Quando um cantor faz uma música, ele explica na própria música o que é compor música, isso é metalinguagem, né? E assim por diante, tá, gente? E por último, não menos importante, a função poética, tá? Toda vez que você vem falar função poética, observe aqui, né? Esse poeta, ele fez a palavra lixo, mas olha como é que ele construiu, gente, essa palavra lixo aí. Ó, luxo, 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 aí ele aumentou luxo, 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 fez um L, aí depois fez um I. Aí luxo, 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 ele foi construindo. Então você vê aqui que ele está se preocupando com o quê? Com a forma, né? E aí ele faz de novo, ó, luxo, 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 luxo. Aí chega lá no final, luxo, luxo, luxo. E ele vai fazendo, ó. Qual é a preocupação aqui do poeta? É a forma, né? O bonito. É usar a linguagem para fazer o bonito, o perfeito. Vamos lá, gente. Então, qual é a ênfase da função poética? A mensagem. E a elaboração da mensagem de forma detalhada, forma poética. Então vamos lá. É aquela que põe em evidência a forma da mensagem, ou seja, que se preocupa mais em como dizer do que com o que dizer, né? O escritor, por exemplo, procura fugir das formas habituais e expressão, buscando deixar mais bonito o seu texto. Surpreender, fugir da lógica ou provocar um efeito humorístico. Embora seja próprio da obra literária, a função poética não é exclusiva da poesia nem da literatura em geral, pois se encontra com frequência nas expressões cotidianas de valor metafórico, na publicidade, quando eu procuro construir frases de efeito de sentido onde eu quero atingir aquele público tal, que se emociona, né, com aquela mensagem. Então, naquele momento ali, é o poético, né? Então, a função poética a gente vai encontrar nos poemas, né, nas poesias, a gente vai encontrar em livros, e não vamos encontrar em letras de música, claro que não é toda letra de música, né, gente, que tem a função poética, né? A preocupação do poeta naquele momento é a forma, né? É o fazer bonito. Tá ok, gente? Então, olha só, gente, aqui termina essa aula das funções da linguagem, tá? Na próxima aula nós vamos estudar o sentido do texto, que também é muito legal. Aqui eu tenho certeza que brevemente, quando estiver voltando para a nossa sala de aprendizagem, a gente vai trabalhar isso de forma na prática melhor, né? Então, meus queridos, uma boa noite. Aproveitem essa aula. Eu vou passar o link dela e você assiste em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer dia. Você pode pausar lá, você quiser anotar alguma coisa, anota. Que a gente vai fazer atividade sobre isso, tá ok?